Boa noite, Carol. Você tá bem? Olha, vou indo. E você, como vai? Olha, começamos a nossa conversa aqui, que é o Conversê, né? Então a gente vai fazer essa estreia e você que está assistindo a gente ou ao vivo ou gravado, seja super bem-vinda e bem-vindo. A gente combinou aqui quem ia fazer a abertura, aí a Carol falou que eu faria. Eu falei, beleza, mas eu tenho que contar como é que aconteceu, né? A gente estava outro dia conversando, ela me procurou e falou, Felipe, tava pensando aqui da gente fazer umas pílulas gravadas, partindo de algum estímulo, de alguma letra de música, de algum verso, e fazer uma conversa descontraída, despretensiosa. A Carol já tem o trabalho dela com Despretensão, eu tenho o trabalho lá no canal Carol Caramelo, eu ia falar. Olha, isso daí pode ser uma coisa aí. Mas aí a gente decidiu, falou, olha, eu lá no canal Caramelo eu tenho a questão com os ditados populares, a Carol tem o Despretensão, falou, vamos juntar esse trem e fazer um negócio de conversa, e aí surgiu o Conversê, eu achei super bacana, não sei até agora por que ela me convidou, mas tamo aí, né? Melhor não perguntar muito, né? Porque vai que muda de ideia, né, Carol? Eu acho que a gente tem que ser muito franco aqui com todo mundo. Você sabe muito bem porque eu te convidei. Não, né? Mais ou menos. Se eu tivesse parado em qualquer sinal e tivesse que conversar com alguém que me dá prazer, a conversa seria uma das pessoas que eu considero que me dão prazer para conversar é você. Ah, fico muito feliz. Continuo sem saber porquê, né? Porque tem um pouquinho de charme, com certeza, na fala, mas também tem uma desconfiança. Eu acho que essa desconfiança é até saudável, de certo ponto, desde que não vire uma falsa modéstia, sabe? Mas é um alerta também para não cair numa autocilada, né? Tipo, nossa, as pessoas falam que o meu papo é bom, então eu vou seguir fazendo meu papo bom e de repente você fica com um papo ruim, né? Eu não sei, eu acho que para ter um papo ruim não tem que olhar para o outro, né? Porque daí o papo fica ruim mesmo, porque daí você está fazendo monólogo, né? Então acho que o que a gente vai tentar fazer aqui é uma coisa né? Não é um verso sozinho, né? E tem uma coisa, né, Carol, que você, uma vez a gente conversando lá no canal Caramelo, na entrevista que a gente fez, foi uma delícia, a entrevista tá lá no canal, né, disponível, um papo de 1h e tanto, né, editado, viu, porque o papo era pra durar uns 3 anos se a gente não cortasse. Ali você me disse da sua paixão pela etimologia das palavras, e por isso eu quero dizer, assim, isso... Em algum momento alguém buscou uma palavra a ser criada para transmitir algum afeto, alguma informação, algum acontecimento humano. E aí a gente se identificou nessa paixão pelas palavras, né? Veja, eu não posso falar que eu entendo, né, das questões etimológicas, né? Eu sou uma pessoa curiosa, né? Dizem que uns doidos aí falam que... Eu falo de doido, gente boa, tá? Mas dos doidos humanos que falam, os estudiosos humanos da doideira humana falam que quanto mais curioso você é, mais inteligente você é. Eu acho que a curiosidade vem muito disso, né? E eu sou curiosa na questão do sentido das palavras, mas principalmente da origem dessas palavras. Esse resgate, para mim, Felipe, eu acho que para você, acho que tem um pouco mais até de conteúdo, né, de acadêmico e tudo, para mim realmente uma brincadeira. Eu aprendi isso, acho que até falando de autores, né, que nos encantam, eu aprendi isso com Guimarães Rosa. Né? Quando eu era muito pequena, né, e comecei a ler um pouco de Guimarães, e aí veio a palavra neologismo. Eu falei, mas que trem é esse? Né? Não tinha a mínima ideia. Mas eu achava novo, né? Logismo, uma nova loja. Eu achava que era, né?
E aí, nesse neologismo, eu falei assim, pô, tem uma loja de novidades aí por trás de Guimarães Rosa, que é uma loja que eu não costumo ir. E aí eu comecei a visitar essa loja e comprar e roubar algumas dessas prendas dele e mergulhar nessa querescência. Mas acho que tem um pouco disso. Eu sou uma curiosa só. O bom é que você inventa o significado que você quer. Então, assim, isso é muito bom, dá liberdade, porque, veja, eu, por exemplo, você é uma pessoa que tem um estudo de filosofia, você tem toda uma preparação que eu vejo com o maior respeito, extremamente legítima, mesmo que você não só se baseie nisso, isso graças a Deus também, graças a Shiva, mas a questão de estudo mesmo acadêmico é muito importante, né? Mas eu não tenho, né? Eu passei pela faculdade, acabei deixando ela para lá, e fui muito mais nesse dia a dia. Uhum. Então, por exemplo, tem neologismos, né? Tem essas palavras que eu roubei de muita gente que a gente nem imagina, né? Que poderia ter. Então, alguns presos, né? Quando eu trabalhei no Carandiru como voluntária, tem coisas que eu guardo até hoje. De inclusive gírias, né? Termos que eles usavam lá. Hoje você me fala peteca, eu falo que você está jogando droga para um lado para o outro. O que de fato é. As pessoas fazem peteca hoje com muitas coisas, inclusive com palavras. Pois é, aí só para ratificar essa alcunha que você me deu, de um conceituador, o que também é, sabe, mas e eu não tomo isso no mau sentido, não, eu tomo no bom sentido, porque o grande desafio para mim é sair desse lugar digamos, de um conhecimento mais organizado, e como é que eu transformo isso num diálogo com esses homens e com essas mulheres, seres humanos que pensaram essas coisas, disseram essas coisas, porque quando Nietzsche sentava para escrever os aforismos dele, era um cara. Ele era um cara, assim, ele era o Nietzsche, né? Tipo, hoje é uma coisa, um personagem, mas era um cara transitando meio como um peregrino pela Europa, sofrendo dores terríveis, físicas e mentais, que precisava de alguma forma dar vazão para aquilo. Pessoas sentadas em seus escritórios, em suas salas de aula, e de forma confortável, começaram a categorizar a fala dele, mas era um grito de expressão no mundo. Eu quero me reconectar com isso. Até porque se você pega Nietzsche, você vê a carinha dele, Jesus, você fala, nossa, né, assim, até o Deus está morto de fato. Mas olha, você veja, né, como quem vê cara não vê palavras e coração, né? Porque muitas vezes as palavras robustas são tão malditas, né, por pessoas que se colocam de forma robusta, né? Acho que a palavra, ela explica, obviamente vou buscar para a parte religiosa uma frase que eu guardo, que assim, a boca só fala do que o coração está cheio, né? Você sabe que é uma das coisas, viu, Felipe, que eu tenho tentado muito fazer, e eu vejo que você também tem um cuidado com esse miúdo da utilização das palavras, né? Tem coisas que, às vezes, a gente fala de forma maldita, né? Então, quando você chama eu vou dizer assim, quando um deputado federal chama outro de Sua Excelência. Pois é. É porque não está é o maldito, né? Uhum. E o bendito é quando você consegue, de fato, trazer o verbo e se fazer carne, na mais pureza, né, do sentido deles, né, dessas palavras, né. Então, acho que essa curiosidade por palavras, e que nós comungamos nesse conversar, né, é quando você tem aquela prosa bendita, né, não de pessoas que se consideram de bem ou mal, mas a prosa bendita. E isso só tem porque tá bem,
tá bem conversar com você. Sim, parte daí eu creio, né? Parte de um lugar, e aí eu acho que esse lugar ele é muito gostoso e ele é tão necessário, Carol, e a provocação que a gente escolheu para hoje, que você escolheu e me jogou essa, né? Pra gente começar nesse programa de estreia, e aí até alertando, eu vou propor já, então, o tema que você jogou, e aí você me falou, olha, Felipe, eu guardei uma vez que você falou essa expressão miúdo da vida, que é uma das expressões que eu mais uso hoje em dia, daqui para fora e daqui para dentro, viu, Carol? Como uma espécie de um alerta, não um alerta violento contra mim mesmo, para não me martirizar quando eu não conseguir alcançar a melhor performance pessoal no meu miúdo da vida, mas é um alerta. E acho que ele vai chegar nisso do sentido de o quanto eu estou onde eu estou, com quem estou, fazendo o que eu estou fazendo neste momento. Isso é quase que um mantra para mim, que eu tento, de novo, não me castigar em excesso quando eu estou um pouco descompassado, quando eu estou desajeitado, quando ainda faço coisas que são aquelas coisas que são as coisas mais necessárias do que desejadas, e isso é também uma questão de vida. A vida pede alguns empenhos, para que você possa fruir de outros momentos. Mas aí você me joga uma dessa aqui, viu, Carol? E aí lembrando as pessoas que a gente tem um desafio que eu tenho pouca esperança de ser bem sucedido em gravar pílulas de 10 minutos. Mas vamos lá, esse daqui tem que avisar para o pessoal que é um lançamento. Sim. Não vai ser assim. Conversar é o desafio da gente falar em 10 minutos uma prosa. Não, vamos falar 15 pelo menos? Olha, eu não sou rígida, você sabe muito bem que eu não tenho a menor rigidez. Aliás, eu seria uma péssima aluna militar, né, espartana, porque não, acho que nem dracônica eu consigo pensar em ser. Mas, assim, vamos ver. Hoje a gente está indo para sentir como é que é. Beleza. Eu digo que tempo não existe. O tempo das coisas se faz como o tempo das coisas. Né? Então, assim, a gente está comunicando isso, estamos aqui se entendendo, porque essa é a nossa proposta. Eu acho ela válida, porque é um exercício importante também a gente conseguir descascar essa cebola e trabalhar uma camada de cada vez, porque senão você cai nessa de querer tratar de tudo o tempo todo. Meu irmão, parece gente que não fala, eu não faço voluntariado, porque tudo que eu fizer não vai dar conta dos problemas do mundo. Eu falo, meu irmão, desce daí, né? Larga de ser síndrome do Batman, né? Ou você salva o planeta ou você não faz nada, né? Então vamos com calma, vamos devagarzinho, sem pressa e sem pausa, né? E as camadas da cebola, você me falou, me lembrei de Pablo Neruda olhando aquele mar lá na Itália, do Carteiro e o Poeta. Quem não viu, esse é um bom conversa, hein? Mas assim, que ele vai, e aqui ele não fala nada. O poema é cada pétala daquela cebola cortada. Alguém pode falar que uma cebola pode trazer tanta poesia em si? Sim, pois é. Bom, olha só, a Carol mandou uma música. Ela disse, olha, acho que seria legal começar com esta, porque ela fala muito do miúdo da vida. Que música é essa, Carol? Pois é, eu de verdade eu tenho umas encarnações, encanar, né? Encanar é uma palavra engraçada, mas eu entrei dentro de um cano, né, e desentupi esse cano com essa música, que ficou na minha cabeça, no meu coração, na minha pele, que é Sinal Fechado, né? Que é uma música do Paulinho da Viola. Ele faz em 1970, é lançado em 71, então antes de eu ter nascido, né? Quer dizer, era um momento muito fechado mesmo, muito forte da ditadura, depois de 73, com toda a repressão que teve, né, da censura. E essa música sempre me tocou muito, sabe, Felipe? Porque a sensação que a gente tem, mesmo de forma isolada, parece que a gente consegue lidar melhor com o tempo, com as pessoas e com os quereres e tudo, mas parece que você sempre está assim, olha, não posso falar agora porque eu tenho coisa para fazer, olha, tem lá... Duas frases que fala. Eu estou buscando um lugar no futuro, anotei aqui, né?
e eu quero um sono tranquilo. E são coisas complicadas. Como é que você busca um lugar no futuro com um sono tranquilo? E acho que é essa a essência dessa música. Você sabe que ela começa, né, Carol? Ela começa com uma... Ela começa já dando um tom de que ela quer conectar com as pessoas, né? Porque ela começa lá, como vai, eu vou indo e você, tudo bem? Se a gente olha hoje, talvez para esse ritmo acelerado, talvez para essa corrida do ratinho, né? Que essa é uma expressão em inglês, ela é o rat race, né? Que é a ideia do hamster correndo, e a pergunta é para onde, né? E realmente o hamster é uma figura, nesse caso ela é melancólica, porque todo aquele dispêndio de energia não gera movimento para frente, né? Que eu chamo de movimento revolucionário, porque é uma evolução, depois outra evolução, depois outra evolução, é um conjunto de revoluires, né? Agora, eu te pergunto uma coisa em relação a esse começo dessa música, Carol. Só essas duas primeiras falas. Quando a gente pergunta pro outro, olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? A gente quer mesmo saber como é que o outro tá? Eu já fico encafifada com o verbo, né? O verbo me encafifa muito. Eu vou para onde, né? Eu vim da onde, eu vou para onde... Porque a gente ia ter uma coisa muito existencial que me perturba muito, né? A gente sempre tem que estar indo para algum lugar, né? Como se esse lugar que a gente está estivesse desagradável, né? Então, quando você pergunta lá como vai, você já está meio que impulsionando a pessoa, sendo que ela está indo para algum trem. Não sei, como você está, ou olá, como você é, ou olá, como que você está, me encanta mais. Bom, tá bom. Ó, mas assim, a gente vai ter que tomar um cuidado aqui de não se atravessar muito, porque a gente tem uma certa etiqueta, a gente tem uma pretensão de sermos educados e não. Mas como a gente está no Zoom, às vezes a gente vai se cortar. E aí não vai ser por mal, eu te garanto, tá, Carol? É que. Assim, às vezes vai ser por mal, mas eu vou seguir dizendo que não foi para poder... Ninguém confessa muito as suas maldades, né? Como no poema em linha reta do Fernando Pessoa. Ah, estou farto de semideuses, onde há gente no mundo, né? Mas eu não confesso as minhas vilezas ainda assim, escancaradamente, né? Mas olha só, quando você fala o como vai, pode ser que a gente não esteja indo, mas está. No mínimo a gente está indo para a morte. E assim, me afeta de uma forma importante quando uma frase do Sócrates, atribuída a Sócrates, fala que só serve para viver quem já aprendeu a morrer. Então, o quanto me incomoda estar indo para a morte, que é a única certeza. Pois é, eu vou falar que assim, a morte é a única certeza agora. Porque, de fato, assim, ninguém sabe da sua morte. É que eu não sou crente, né? Eu não creio em vida após a morte. Não, então... esquece, assim, como você fala assim, quando eu tô falando clinicamente, né? A pessoa vai lá, eu não tô falando de crenças e assim, inclusive com todo respeito a qualquer tipo de coisa, mas quando que você fala que tá, vai o médico falar, hora da morte tal, certo? Agora, a hora da morte é o agora. Eu já tô morrendo, eu não preciso ir morrer. Eu já estou morrendo. Parte de mim, a qualquer instante, já está se indo, já faz um monte de tempo. Né? Aliás, quando eu já falei aqui, eu sou só uma luz do que eu fui antes, e que já se apagou. Né? Essa noção de morte que a gente tem, que é coisa do horário da morte, né? Para mim é uma coisa muito sacal, porque isso daí faz com que a gente suponha que e eu não estou falando de verdade de religiões, eu estou falando de vida, né? A vida só tem compreensão quando a gente sabe que a gente está morrendo. A gente já está morrendo. Mas é nesse ponto que eu falo, Carol, a ideia de uma... que palavra eu posso usar para isso? Deixa eu ver. A ideia da gente tratar a noção de morte, de finitude, não como algo que te coloque angústia, algo que te coloque uma
um ruído na sua caminhada, mas na verdade é um diálogo, porque se a gente pegar nascimento e morte, como se dizia na Grécia Antiga, que os deuses, eles amarraram uma ponta no seu nascimento e uma ponta na sua morte. O intervalo é contigo. Então, ou seja, qual a concentração que a gente tem nesse intervalo, nesse caminhar, uma vez que a gente se concilia com a ideia da finitude final, mas também dos desapegos cotidianos, dos esvaziares de mochilas para abrir espaço para novas influências e histórias, né? Olha, desculpa, assim, mesmo assim, eu estou falando no que eu consigo entender do mundo. Uhum. Né? A morte, para mim, já é o que está. Então, assim, não é algo, a finitude já é o agora. Não é algo que vai acontecer, não é um movimento. Uhum. A vida talvez seja um movimento revolucionário diante do que há de fato, que é a morte. Sim. A morte não é algo que vai vir. Então, quando eu falo isso, e até trazendo um pouco mais para a prática, né? Não estou nem falando, que daí já me vem um pouco da física quântica e tudo, mas essa questão do fato agora consumado de agora. Eu já não sou mais o que eu era agora há pouco. Mas eu estou de acordo com você, a gente está falando a mesma coisa, Carol. A mesma coisa a gente está falando, porque eu estou usando a morte, porque ela existe não na sua compreensão, talvez, dessa forma, não na minha compreensão, mas ela faz parte de um ideário que consome corações e mentes de bilhões de pessoas, né? E mais ainda, ela tira também o não respeito por ela, tira o não respeito pela vida. Uhum. Esse é o ponto que eu queria trazer. Eu acho que é exatamente isso que a gente está falando aí, que a música fala. Uhum. Né? Quando vai para a morte, como vai, mas vai para a vida, né? Como vai sua vida. Né? E no mundo onde a morte é banalizada, né? Onde a morte, todo mundo vai morrer, né? Que todo mundo é esse, cara pálida, né? Que vai morrer, senão a gente mesmo que morre para todo mundo, né? Eu, de fato, acho que alguns mortos têm que enterrar seus mortos, e a ditadura fez isso, né? Ela, inclusive, impediu que as pessoas pudessem enterrar seus mortos. Eu acho que essa é uma das coisas mais duras dessa pandemia, e por isso se torna ainda mais inaceitável a forma como o Brasil tratou a pandemia e segue tratando, a impossibilidade do adeus, ou seja, é o adeus do adeus, né? Você se despede da possibilidade de se despedir. Isso não permite o ritual, não permite aquele encontro para um desencontro, pelo menos carnal, que depois se transforma em alguma coisa simbólica, né? Que é o luto, né? Claro, é o início do luto. Eu acho que tinha que ter uma aula de luto nas escolas. E quando eu falo escola, eu falo todos os espaços educativos. Entender o luto. Acho que todo ser humano precisa, logo começa a se questionar as questões da vida. O que é isso, né? Um óculos, o que é isso? É uma tomada? O que é o luto? Porque é de fato isso, né? O abismo de tudo isso, Felipe, acho que a gente está vivendo, é que virou essa banalização, virou a alma dos nossos negócios, que a própria música fala. Né? E gente desalmada, inclusive, dos nossos colegas. Tá certo? Outro dia eu fiz essa provocação, viu, Carol? Eu fiz uma provocação porque realmente, sabe, não é que é uma vigilância do comportamento, parece não ouvir um sensor também, fico vigiando quem tá... Não, cada um faz o que quer da própria vida, mas quando eu compartilhei essa reclamação que você colocou aí, é uma forma, tipo, uma coisa doída mesmo. Gente que você escuta durante anos e anos e anos, vocalizando a importância da participação da sociedade civil, vocalizando a luta pelos direitos humanos, e de repente no momento que a gente vive, que a gente tem um ataque aos direitos humanos, que a gente tem um desprezo aos direitos humanos, a gente se silenciando. Mas enfim, sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Carol?
quando você fala aqui desse trecho da música, que ele assim, ó, só recuperando um pouquinho, é tão bonito esse começo, não é lá como vai, eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro, e você? Tipo, esse lugar, pegar o lugar do futuro, da margem, é tanta conversa. Eu só queria lembrar uma coisa que a gente falou do Nietzsche, a gente falou da morte, de Deus. Quando você falou da coisa que o Nietzsche disse que Deus morreu, né? Deus está morto. Isso é uma das principais armadilhas que o Nietzsche fez, assim. Quando eu descobri isso, porque escutei alguém falando, primeiro, esse intercessor, que eu não lembro quem era, talvez fosse a Viviane Mosé, né? Ou a Márcia Tiburi, que são mulheres que conhecem muito de Nietzsche. Ou o próprio Clóvis de Barros Filho, ou Pondé, são todas referências que eu acho super legais da gente ouvir, né? Que fala assim, peraí, só um pouquinho, Nietzsche não se tem uma coisa que Nietzsche não é burro, né? Quando ele fala Deus está morto, o que está por trás disso é o seguinte, meu irmão, ele está dizendo o seguinte, primeiro, se Deus está morto, Deus não existe, porque se Deus existe, ele não morre, se morre não é Deus. Então já desafio essa estrutura do tipo, ele não está falando de Deus, do Deus bonitinho de barba branca, ele está falando dessa entrega da vida, ou seja, o que orienta a tua vida é uma vida fora da vida. E o que ele fala com isso é a importância da gente viver a vida na vida. E ele chama de niilismo qualquer forma de vida que não seja consagrada à vida em si. Ele inverte a palavra niilismo, que normalmente a gente entende como não crer em nada, ele usa no sentido contrário disso. Ele usa, se você crê numa vida após a morte, ele te chama de nihilista, porque você crê em algo que você não pode tocar, que você não pode confirmar, que você só pode crer fora da vida. Então a crítica dele é essa, pra gente agir na vida. E nessa vida, Carol, esse lance que a gente fala, quando a gente é desencorajado a aceitar e até tratar bem a morte, será que isso não tem a ver também com a gente não querer que as pessoas aceitem a derrota em várias instâncias? Porque se eu aceito a derrota de uma forma melhor, será que eu me livro um pouco desse pânico de buscar o meu lugar no futuro a qualquer custo? Essa ideia um pouco massacrante até mesmo do consumo desenfreado, ou seja, porque se eu não tenho um tênis bonito, eu sou um perdedor de alguma forma nesse sistema. Então se eu não aceito a derrota, eu vou atrás do tênis, e isso alimenta a engrenagem, né? Olha, eu vou falar uma coisa que, assim, me veio várias questões aí, né? No início do livro Assim Fala Zaratustra, né, o Nietzsche traz uma coisa que para mim acho que o que define Nietzsche na minha vida, né? Eu não sei se eu vou conseguir replicar da mesma forma, mas da forma que me tocou, né? Ó sol, astro grande, né? Tu só é astro e só é grande porque eu te olho e te vejo astro como grande. Olha só, esse Deus, né, que nós acreditamos, né, e esse Deus que na verdade a tradução de Deus é futuro, né, que a gente sempre espera de Deus. A gente pede para Deus, a gente espera um milagre. E olha, quem espera milagre, meus queridos, eu falo, milagre não se espera. Se for milagre, que vai acontecer mesmo. Depois, talvez, de anos, você vai descobrir que foi milagre. E olha lá, tá certo? Porque o milagre da vida a gente até esquece que teve, né? Que acho que é o grande milagre, de fato, né? Da vida que eu falo, a vida abundância da Mãe Terra, né? Da Mãe Astro, da Mãe Universo, né? Mas veja, o Boff fala uma coisa interessante, e eu tenho usado isso muito, de uns tempos para cá. Eu resgatei isso, eu roubei, né, dele. Roubei franciscano, acho que um dos poucos que eu conheço que são franciscanos de fato. Ele fala, o futuro é um coração antigo. O que mais é o futuro, se não um legado da nossa vida? Sim. O nosso futuro não é o que a gente vai ter ou vai deixar de ter, o que a gente vai buscar, o que a gente não vai buscar. O nosso lugar no futuro é o nosso legado. E de fato, quem acha que o seu legado vai ser de estátua, não se esqueça que a movimentação tectônica, que se não foram os homens, vai acabar com a tua vida. Eu, por exemplo, vou falar um trem para você, eu não gosto de subir em prédio. Eu acho aquele negócio muito, muito... Mas você não gosta pelo lado de dentro ou pelo lado de fora, ou os dois? Não tem sentido nenhum você ter uma pessoa morando uma em cima da outra. Eu já acho sobrado uma coisa meio sensível.
Esse negócio de escada não serve para muita coisa. Serve, assim, para que vai... Olha, eu estou aqui em cima, minha esposa, eu moro no sobrado, minha esposa está ali embaixo. Gente, qualquer coisinha eu caio em cima dela. Essa coisa disso, essa filosofia, esse modo de vida vertical, na minha concepção, é muito complicado. E o futuro, ele não é vertical, ele é horizontal. E aí eu trago um pouco também de Galeano. Galeano fala que essa coisa da nossa solidariedade, da nossa vida, do futuro agora já, ela é horizontal, ela é para o outro. Eu não vou dar nada e não vou receber nada. Eu só vivo se é na horizontalidade. O que é uma coisa que eu gosto muito até ficar de horizontal. Bom, olha só, assim, uma coisa assim, eu preciso confessar, eu não fazia a menor ideia dessa sua esquisitice, e isso é uma esquisitice muito interessante, né? É esquisito. Não, eu acho esquisito. Eu já vi gente colocando piano de cauda, tá certo? E em prédio. Agora, é para ter um negócio que pesa daquele jeito? Você vai lá em Santos, quem não é de São Paulo, vai em Santos. Aqueles prédios que estão tombando, tudo assim. Olha, Carol, vou dizer, se eu soubesse disso antes, eu não sei se eu ia concordar e conversar com você, que é um sintoma de loucura bastante proeminente, né? Mas, assim, ainda assim, a boa loucura, né? Agora, você, só para uma referência, você falou do Boff. Só lembrando que é o Leonardo Boff, não o Boff, aquele cara incrível e tal, né? Porque senão tem gente que achando que é o Boff, né? Eu vou te falar, até que o Boff é um cara incrível. Você... Um pauzão, achei sempre ele bonitão. Uma vez, olha, se eu contar uma história engraçada, eu trabalhava com o Dom Paulo Evaristo, eu trabalhei muito tempo na Arquidiocese de São Paulo. O Dom Paulo Evaristo Arnes era o arcebispo na época, e teve um evento, e eu estava nesse evento, e apareceu um senhor de barba, assim, toda branquinho. O Leonardo Boff é um senhor de barba branquinho, não é o Papai Noel, tá, gente? E aí, eu encantada, né? Eu tava com um namoradinho, falei, ai, eu Boff, eu invadi, era no Anhangabaú, era uma missa de Corpus Christi no Anhangabaú, eu tava ajudando a organizar. Eu invadi o palco, fui atrás do homem, Boff, me dá seu autógrafo, uma palavrinha. Ele, eu não sou o Leonardo Boff. Eu falei, eu sei que você... Ele falou, olha, meu bem, eu não sou o Leonardo Boff. Eu falei assim, então me dá mesmo assim, porque você é muito parecido com ele. Olha só, e a gente vai aqui colecionando esquisitices da Carol. Eu, pessoa absolutamente normal, prosaica, né? Nunca, nenhuma. Agora, deixa eu falar uma coisa. Trabalhada pelas mulheres que lavam a calçada, isso que eu tô sendo aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que é a frase que você falou do Boff que eu achei tão boa? O futuro é um coração antigo. Deixa eu fazer um comentário com isso, Carol, porque a gente tá falando do miúdo na vida, essa música que pergunta olá, como vai, eu vou indo e você. Sabe que às vezes eu me pego pensando, por que eu não agi como ajo hoje no meu miúdo da vida há 20 anos? Por que tanta gente não age assim? E aí quando você fala isso, que o futuro é um coração tranquilo, é isso? Eu fico pensando que eu precisei de mais de 20 anos de vida adulta, né? Ou seja, pensando em 25 anos de vida adulta, para ir organizando o meu terreno, o lugar da minha semeadura, para entender quais são as sementes que realmente me encantam, que me dão vontade de arar, de colocar, de limpar, você entendeu a metáfora? Porque assim, o fruto, essa é uma coisa incômoda, o fruto é a última coisa que chega. No sentido de que você precisa do processo preparatório se você quer o fruto. Então, no entanto, durante muitos anos desses 25 de vida adulta, eu tinha essa pressa pelo fruto. E hoje, olhando, eu nem sabia direito se eu queria aquele fruto. Provavelmente eu estava muito influenciado aqui pela alma dos nossos negócios,
por essa pressa, me perdoe a pressa, é a alma dos negócios, essa pressa do entendimento de negócio, que significa negar o ócio. Negócio é negar o ócio. Então eu não podia ficar no ócio. Hoje eu estou buscando o ócio no miúdo da minha vida, mas é claro que por uma série de privilégios e também algumas conquistas, né, feitas por mim. No entanto, o quanto a gente consegue, na jornada do herói, no papel de mentor, de mentora, de pessoas que estão começando a jornada, onde a gente já esteve de forma tão apressada, reproduzindo essa correria, porque estávamos inspirados e inspiradas por uma engrenagem que a gente comprou, porque foi aquela que nos deram. E às vezes leva tempo, né, Carol, para a gente realmente amplificar a nossa lucidez e, como diz a Marguerite Yourcenar, lançar um primeiro olhar sincero e inteligente sobre a gente mesmo. Olha, eu vejo que tem a ver com uma parte da música que fala com eu sumi na poeira das ruas. Cadê? Eu tô com a cola aqui, sabia? Eu acho que é alguma coisa assim. Aqui tanta, assim, quanto tempo, pois é, quanto tempo, tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas, eu também tenho algo. O que significa? Eu acho que tem um pouco dessa que você está falando. Por que eu não. Ai, se eu soubesse disso antes. Ai, eu acho que tem uma coisa. Eu não acho, eu considero que tem a coisa da contemplação. A gente contempla muito pouco. Eu vejo que uma pessoa tem sabedoria quando ela contempla as coisas. Quando ela tem uma escuta ativa. Não é aquela coisa. Piegas, sabe? É uma escuta ativa mesmo. Não é quando você escuta e já fica aqui, né? É quando você escuta e fala, olha, que coisa, que é a coisa do que eu sempre falo do ridículo, né? Que é você, caramba, e a poeira, a gente vai como poeira na sua, porque vem, o tempo leva. Né? Nada se eterniza, né? Tudo vai embora mesmo. Vai embora. Passa um carro, vai embora. A gente contempla muito pouco. O bom plantio, com um bom agricultor, né? Inclusive se for familiar, né? É quando a gente sente o cheiro da chuva que vai cumprir a sua missão. Porque a chuva, o sol, a formiga... Eu te contei, né, daquela história que eu gosto da formiguinha que fica presa com o pezinho na neve? Você falou da historinha, você não chegou a contar. Você falou da historinha que tinha no disquinho, né? Isso. Vamos buscar essa história, é uma gracinha. É uma formiguinha que fica presa com o pezinho na neve, pede para o sol, pede para a montanha, pede para a ave, pede para um monte de gente que passa, para Deus, um monte de gente. Né? E aí, essa formiguinha lá, todo mundo podia ter ajudado, né? Mas ninguém contemplou ela. O que é esse contemplar? A não ser trazer o templo dessa pessoa, que é sagrado dela para com você. E aí conversar. E aí me arrepia, Felipe, porque eu contemplei estar com você aqui. Né? Então, eu acho essa coisa de fugir da poeira, que a gente até, às vezes, até limpa a poeira mesmo, para que vá embora mesmo. Tem coisa que tem que ir embora, mas tem coisa que tem que ser contemplada. A gente não tem essa generosidade. Gente, a gente tem sim. Mentira, estou mentindo. Esquece tudo que eu falei até agora. A gente tem sim. A gente só não respeita o nosso tempo. E se a gente não respeita o nosso templo, a gente não respeita o tempo e a gente não contempla com o outro. E me permita surfar contigo nessa onda aí, porque quando você fala da contemplação, essa ideia do templo, talvez a contemplação permita a identificação dos sagrados da nossa existência. E quando a gente fala de consagrar a nossa existência a algo, talvez descoberto pela contemplação. Ou seja, o sagrado, o exercício do sagrado se dá no templo. A gente está metaforizando aqui. E se a gente vai buscar a origem da palavra herói e heroína, que é do grego íroas, que significa aquele ou aquela que vai em direção ao sagrado,
do seu sagrado, da sua missão, do seu lugar no mundo. Então a gente está falando de um espaço, abrir espaço para contemplação num mundo que te pede para andar com pressa, ou, como diz aqui, eu também só ando a 100, ou seja, a 100 por hora. Como você contempla a 100 por hora? Como você contempla no avião, onde você só vê fragmentos? Como você contempla no ônibus, no carro, na bicicleta, na moto? Você contempla a pé ou engatinhando. De preferência parando no caminho para sentir mesmo o afeto do mundo em você. Pela contemplação encontrar aquilo que é o sagrado para você e consagrar no templo, é sempre com alguém, né, Carol? Você percebe que eu tenho consagrar, o contemplar, nem que seja você com uma versão tua que você está querendo fundar. A partir desses encontros inéditos com o mundo, inéditos e atenciosos e afetivos com o mundo. Agora, quando a gente passa de passagem mesmo, e aqui há um resgate na música, um pedido, tipo, puxa vida, olha, eu também só ando a 100, quando é que você telefona? Nós precisamos nos ver por aí, para a semana prometo, talvez nos vejamos, quem sabe? Talvez tirar um pouco dessa dúvida das coisas importantes e bancá-las. E eu sei que eu posso estar até sendo um pouco cafona e leviano, porque eu sei que há tanta gente que não consegue pensar muito nisso. Porque a rotina muitas vezes é feita especialmente para pessoas que chegaram e permanecem com poucos privilégios, como é o meu caso, que tive muitos privilégios, mas é uma rotina tão massacrante de sacudir no ônibus, de trabalhar 10, 12 horas, sacudir no ônibus de volta, que o que a gente conversa aqui às vezes parece até luxo, né? Mas eu sei que não é luxo no sentido de construir um futuro não só para mim, mas mais um futuro mais saboroso para mais gente. Afinal é para isso que a gente luta, né, Carol? Você sabe, uma das coisas que eu só acho legal que criaram nesses espaços corporativos é o espaço do café. Depende do café, até os cafés ruins pra porra, aí só sobra a conversa. Mas essa coisa, uma vez eu fui numa grande assim, e tinha ainda café você tinha o café daquelas máquinas que você imagina o que eu já não passei com uma máquina daquela, né? Esperando sair o copo para pegar. Onde que pega o copo aqui para eu pôr aqui o copo? Mas olha, eu fui numa dessas grandes empresas e o rapaz lá, o dono dessa grande empresa, resolveu pôr em cada andar um negócio de bolinho com bolinho de... E olha, eu acho que tem essa coisa do respeito ao tempo. O bolinho é isso aí. Uhum. A prosa, o com, é quando você dá o tempo das coisas. E o café de coador, tá certo? Que ele coa a dor desse tempo, né? Ele vai dando aquela pingadinha, né? Aquela coisinha. Né? Então, eu vejo que essa música ela foi feita num momento de muita dor, sabe, Felipe? E ter resgatado ela até para conversar e fazer esse nosso primeiro conversê, tá certo? Talvez em respeito também às coadoras desse nosso tempo, sabe? Uhum. Que respeitam esse tempo de um pingo de café a cada... E tem ainda os que fazem café com açúcar já. Eu já não gosto. Sim, ferve a água com açúcar já. Aí é coadora mesmo, é para adoçar a vida. Eu não gosto, tomo com açúcar, mas assim, esse miúdo, que é essa simplicidade do coar. Sim. De coar as nossas dores. Que, você veja, quando você está atravessando, o sinal está fechado, você dá um tempo para pensar nisso, mas aí a dor volta tudo de novo, você tem que atravessar e, quiçá, não ser atropelado, né? Olha, peraí, só um pouquinho. Agora eu entendi o título da música, Carol. Eles estão conversando no tempo de um farol. E depois volta para a vida. Ou seja, o encontro ficou fragmentado dessa forma, né? Do farol de um semáforo, né? Isso, eles estão pedestres, pelo jeito, né? Ou então estavam gritando com a vidro aberto, sei lá, né? Não sei. Mas veja, agora eu saquei, Carol. Nossa, eu não tinha entendido isso ainda. Se essa conversa fosse
numa padaria, num boteco, para você tomar um cafezinho de coador, ia ser diferente. Mas aí é que a gente tem que atravessar o farol. Aproveitar que o sinal está fechado e vamos trocar alguma coisa aqui. E assim, a gente hoje em dia às vezes faz isso só com o celular, né? Aproveita para ver se tem alguma mensagem, chegou lá no meio do separar. Tem um pessoal, se não me engano, aqui, por exemplo, entrando aqui no Instagram, eu não enxergo, porque eu estou sem óculos, viu, gente? Mas que está entrando aqui, a gente não está interagindo, até porque não era essa pretensão. Mas, assim, vocês que estão interagindo com a gente estão muito mais coando a dor do que a gente. Sabe que tem uma... Diga. Uhum. Eu estava lembrando também de uma expressão antiga da Grécia, que é um povo que eu acabei estudando um pouco do estilo de vida, né? Porque tem muita influência na nossa vida da civilização helênica, a civilização grega, né? Que foi muito apropriada por Roma, que chegou na gente, né? Assim, ou seja, os impérios ocidentais, né? Que tem uma expressão chamada de banho interior, que tem muito a ver com esse processo de coador aí que você está falando, Carol, que é esse momento em que você encontra para fazer o que eles chamam da higienização interna. Não apenas a higienização estética ou do verniz ou da pele, que tem o seu papel sanitário, né? Mas o quanto tempo a gente dedica para, no miúdo da vida, no cotidiano, a gente encontrar espaços de higienização interior. Aí tem a ver com a sua espiritualidade, tem a ver com a sua saúde mental, tem a ver com a sua saúde conjugal, porque dificilmente você insemina, ou seja, coloca semente, você insemina um relacionamento conjugal sem um banho interior a dois, né? Aquela banheira interior, ou seja, aquele lugar onde entram dois e que namoram a dois, mas com presença contundente. Mas beijo não tem gosto de gole d'água com sede? Depende quem, né? Tem gente que tem gosto de bueiro, né? Tem. E aí acho que é por conta dos 54% de falta de saneamento das pessoas. E tem gente que não escova o dente mesmo podendo, né, Carol? Mas veja, eu sinto que você sabe, aí eu tenho que trazer um negócio de franciscano, São Francisco de Assis. Ele começou o processo de conversão de verdade dele quando ele beija um leproso. Porque o beijo d'água, tá certo? É a forma que mais você pode se contaminar, né? E aí, de fato, assim, a gente às vezes até tem que fazer processo de conversão, né? As nossas versões precisam também ser construídas, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho é que toda vez que você, pelo menos essa imagem que eu trago na minha cabeça, sabe? Que toda vez que você se dá o direito a beber um bom gole d'água, né? em forma de orar, ora pro nobis, oração mesmo. E aí não é para alguém, né? Para você, para a vida. É aonde a gente talvez entenda um pouco dos nossos sinais mais abertos. É a satisfação de beber do que você é mais feito, porque a gente é mais feito de água, né? A gente sei lá quantos por cento de água. Mas quase 80%, né? Consegue se beber, né? Você está se bebendo um pouco mais do que você é. E é isso. Quando a gente está correndo muito, a gente bebe tudo muito rápido, a gente vive tudo muito rápido. E aí não tem esse tempo de coar a vida e de limpar e de extremar. Eu acho que esses momentos eles precisam ser cultivados, sim. Senão, sim. A gente estava falando que é morte, que é lá como vai, né? Ela, na verdade, ela já acabou abocanhando, né, essa vida, né? O Fernando Pessoa que fala, né, dos cadáveres adiados que procriam, né? É uma condição ruim essa, né? E assim, nesses últimos minutos a gente combinou de fazer mais ou menos até 1 hora, né? E você imagina,
até 1 hora, a gente depois vai ter que se trabalhar para poder fazer isso em 10, 15 minutos, mas beleza. A gente vai conseguir, Carol, a gente vai conseguir. Mas eu acho que é uma boa experiência. Olha, Felipe, a proposta que a gente possa fazer, posso falar aqui, é que a gente possa fazer essas pílulas mesmo, né? A ideia não vai ser ao vivo, né? A gente depois vai estar traduzindo isso, né? Depois para as pessoas, então não vai ser essa. Talvez a gente possa fazer um ou outro aí. Né? Isso que eu ia pedir, vamos fazer com alguma frequência mais distante, esses encontros são super gostosos também. Mas assim, da gente ter pílulas mesmo, que a pessoa possa ir lá e, nossa, aquele negócio lá me inquietou, aquele negócio achou uma porcaria, escuta aqui, olha que porcaria que eles falaram. Olha aqui, que a gente bebeu junto, né? Uhum. Essa coisa dessa memória, inclusive que possa afetar as pessoas. Uhum. No conversar vem desse conversos de ser, né? E acho que tem até essa coisa mais mineirinha, né, da conversar. Então, a gente não pode deixar de falar, né, Carol, desculpa, só para não esquecer, você falou tantas vezes, você falando, eu lembrei do Rubem Alves, né, quando você fala do coador, do café, da cozinha. Ele fala bastante. Mas eu te interrompi. Mas veja, se tem uma coisa mais gostosa, quando você estiver muito triste, lembra do cheiro de café da cozinha da sua casa. Ah, mas eu não tenho casa, não tenho café, não tenho cozinha. Ai, se tivesse, vai vir esse cheiro mandado por alguém no mundo para você. Se não tem, vai visitar alguém quando você puder. Agora não pode, mas quando você puder, vai visitar. Visita essas lembranças gostosas. Porque, gente, eu vejo assim, sabe, Felipe? É muito duro. A gente está vivendo um momento muito duro com a gente mesmo. Não é por uma questão pandêmica, não. A pandemia já vem acontecendo há muito tempo, né? E ainda vai acontecer durante muito tempo. As coisas não vão melhorar, não. O que vai melhorar é talvez essas nossas formas de coar a dor, né? E a gente só coa a dor com o outro, porque fazer café para sozinho não... Mas eu tô de pleno acordo com você, assim, tipo, concordo, né? O meu coração se aproxima do seu, né? Concordes, né? Cordes de coração, de cardio, né? Sabe que eu não tenho também essa visão romântica de que as coisas vão ficar mais simples. Depende de onde você tá olhando. As coisas sempre foram muito difíceis para muita gente, né? E para cada um de nós sempre foi difícil em alguma instância, em algum momento. O que realmente existe de chamado, que eu também não sei se vai acontecer. Eu sei que existem as micro-revoluções. Desse nosso papo pode sair uma provocação para mim ou para você ou para alguém que está assistindo, que pode encadear alguma coisa que já vinha sendo nutrida. Quantas foram as vezes que pessoas disseram coisas que me afetaram no momento e que aquilo veio como um gatilho, como um estopim, que não foi só aquilo, mas aquilo em somatória com outros bons afetos. E aí o que eu fico na torcida para mim, para você, Carol, para quem está assistindo a gente, é que a gente abra espaço para esses bons afetos. É para que a gente realmente abra espaço na agenda para isso. É no miúdo da vida, e eu insisto nisso, porque isso precisa acontecer na terça à tarde. Isso precisa acontecer na quinta de manhã, assim, nem que sejam micromomentos em que você está no seu computador ou está na sua correria, e por mais difícil que seja a sua rotina, e cada um sabe das suas dificuldades, e eu respeito os desafios, que não são poucos para tanta gente, mas o quanto a gente ainda consegue resgatar esse momento que é um momento de inspiração mesmo, né? Sem isso, eu acho muito complicado a gente colocar um olhar sincero sobre a gente. E ao não colocar um olhar sincero sobre a gente vai seguir correndo, como dizia lá o Aldo Emerson, correndo sobre uma fina camada de gelo, sem poder parar e se perguntando para onde, né? Uma visão muito dura essa. E que a gente encontre boas parcerias, que a gente encontre um estilo de vida que de alguma forma não nos deixe vítimas fáceis de um sistema que te põe a trabalhar para consumir, que você entenda o que é suficiente para você e eu para mim, o que basta para você e o que basta para mim hoje, e com isso, com o que basta, não o que dizem para mim que deve bastar, que eu consiga abrir espaço para esses encontros,
para olhar para o meu cachorrinho, para minha esposa, para abraçar, para ir lá fora fazer um exercício, nem que seja um alongamento de 5 minutos, antes de voltar para a planilha do Excel, que eu vou trabalhar nela daqui a pouco de novo, mas que eu encontre esses espaços, que são espaços de respiro, para que a panela de pressão não estoure. E cuidado para não abrir a panela de pressão com garfo, viu? Porque se estragar a panela, ela estoura. A gente tem que abrir, pôr na água para fora, para voltar à temperatura normal. E, às vezes, aos pouquinhos, né? E aos pouquinhos, né? E a pressão é essa. A gente, às vezes, precisa mais água por fora e mais água por dentro. Que todas as pessoas possam, de fato, ter o direito à água. Quando eu falo água, é água mesmo, viu, gente? E cada gole de água possa ser sentido. E nesse daí, eu acho que eu vou jogar aqui ele fala lá no final, termina uma frase que acho que é: eu também tenho algo a dizer, e acaba a música. Isso, né? Acaba com uma reticências, né? Essa reticências eu queria dizer assim: quantos conversês vão surgir desse conversê? Das pessoas que estão ouvindo agora, das pessoas que vão ouvir depois. Ia ser gostoso, de fato, eu pousar em algum lugar, tomar um café com alguém e falar: você viu o conversê de ontem? Não é o nosso, não, Felipe. Não é o meu e o seu, não. É um outro conversê. E acho que essa palavra pode ser esse neologismo assumido nesse momento, né? Que as pessoas possam não só conversar, mas possam conversês. Né? São os conversês, que são os resgates dos Cs. Até porque, né, Carol, 95% do que eu disse aqui eu ouvi em algum canto. Né? Total. Né? A água não é do mesmo rio que passa do mesmo rio, né? Já disse. E outra coisa, você sabe que não tem água nova no planeta. Você sabe que a água que está por aí, o dinossauro bebeu. O dinossauro bebeu, né? E fez cocô nela também. Com certeza, e muitos outros animais também. Para terminar, nosso tempo aqui, eu acho que já valeu por hoje, Carol. Eu queria te agradecer muito de me convidar para fazer isso aqui. Você sabe que você falou da sua formiguinha lá, da formiguinha da neve. Outro dia eu fiz uma coisa que eu me arrependo muito com uma formiguinha. Eu vi uma formiguinha no balcão da minha cozinha, tem um balcãozinho ali, e eu vi a formiguinha para lá e para cá, e não tinha nada em cima do balcão. Aí eu peguei sabe aquele grãozinho de açúcar? Bem grãozinho mesmo, que eu de vez em quando uso açúcar em alguma coisa, é o cristal mesmo. Eu peguei um grãozinho e pus no balcão. A formiga é um bicho tão coletivista que a formiga veio... Não, ela veio, olhou, mas não levou. Eu acho que ela foi chamar. Sabe o que aconteceu? Uma coisa, eu fiquei desesperado, porque ela foi buscar e eu de sacanagem tirei o grãozinho. Pra limpar. Aí eu fiquei pensando, a hora que ela voltou com as outras formigas, ela foi chamar de mentirosa. Eu acho que, não sei se mentirosa, mas ela deve saber onde que deve estar esse mais grão de areia. Mais grão de açúcar. Galera, tem uns grãos de açúcar que eu tenho certeza que eu vi. Mas se foi isso, tudo bem. Agora, eu fiquei com remorso, porque eu tirei e ela foi chamar as amigas. Quando voltaram, não tinha. Deu pra falar que, caramba, você chama nós tava descansando. Aí você fala que tem um trem, não tem. Sacanagem. Hoje ela pode até não existir mais, porque ela pode ter sido desformigada, né? Pode ter sido uma revolução dos bichos lá no formigueiro. Mas, olha, as formiguinhas, elas são na verdade, um dos maiores habitantes que a gente tem. Né? Fica tranquilo que elas se resolvem muito melhor do que a gente. É verdade. Eu acho que elas fazem conversar delas muito melhor que o nosso. A gente tem que mais aprender com elas mesmo. É verdade. Bom, Carol, é o seguinte, pra gente fechar aqui, só dando o serviço então, o nosso combinado foi o seguinte, este primeiro a gente fez mais longo, eu acho super legal a ideia de vez em quando a gente fazer um espaço um pouco mais amplo, mas a ideia é que a gente semanalmente faça uma provocação com músicas diferentes, com versos diferentes, e tenha pílulas. Podem mandar sugestão. E aí a gente vai compartilhar isso nas nossas redes, lá no Carol Zanotti, no YouTube, no canal Caramelo, Melo com 2 L's. Também a gente vai compartilhar nos nossos Facebooks, nos nossos Instagrams. Se você quiser vir aqui em casa buscar um CD na portaria também com vídeo, só me avisar. O importante é a gente colocar pra fora isso que a gente quer dizer um ao outro, né, Carol? E ao dizer um ao outro, a gente diz muito mais do que sozinho, né?
com todos os versos dentro de todos os universos, que todo mundo possa ser bebido e beber bons cafés por aí, né? Não só ficar no sinal fechado desse mundo. E lembrando então que essa foi a música sugerida pela Carol hoje, Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, vale super escutar. Carol, um beijão pra você que acompanhou a gente ao vivo, pra você que tá assistindo a gente daqui a uma semana ou 1000 anos. A gente era assim há 1000 anos, sabia? E um beijo, Carol, fica bem, cuidando e sendo cuidada. Paz e bem a todos. Beijão, tchau. Fê.